Hello! Nossos seguidores e apreciadores do nosso Fanscast. Hoje, pessoal, é o nosso segundo episódio e eu tenho um prazerzaço de apresentar e conversar com uma pessoa que conheci há pouco tempo através de uma ferramenta chamada Eva Copilot. Ela faz muita coisa, ele vai falar muito sobre isso, ele é o pai da ferramenta e que nós temos usado aqui na FANS e a gente tem se surpreendido a cada dia para a quantidade de problemas que a gente tem conseguido resolver com a Eva Copilot. Então, eu, Cris Malgueiro, apresento o pai da Eva Copilot, senhor Hugo Nascimento. Como é que vai, Hugo? Tudo bem? Fala, Cris. Prazer estar conversando com você aqui hoje, me comunicar com a tua audiência. Estou bem demais. Muito legal. Rapaz, eu conheci o Eva, ou a Eva Copilot, buscando algumas ferramentas, né? Então, a gente trazido aqui para a FANS, a sempre testa essas ferramentas e a gente apresenta para os nossos clientes. O interessante é que, de cara, do lado da FANS foi paixão à primeira vista. A gente se apaixonou pela Eva. Mais uma vez, pela quantidade de problemas que a gente entendeu que a gente pode resolver. Problemas que não são só de vendas, mas que eles podem tracionando desde RH, por exemplo, também pode falar um pouquinho sobre Eva People, que é muito interessante, mas eu entendo que a Eva está muito na frente de produtos que querem criar ou ganhar o seu espaço dentro dessa loucura competitiva que é a inteligência artificial. É mesmo, Hugo? Existe uma corrida para trazer uma ferramenta de IA que ajude o time de vendas a performar melhor? Com certeza, Cris. Eu posso afirmar que o mercado de IA ele está numa fase muito experimental hoje ainda. Existem muitos pilotos na rua, existem muitos incumbentes, mas a ideia é que ainda não existe cartas marcadas. Está todo mundo buscando pela corrida pelo ouro. E até você falou um pouquinho sobre o desafio de vendas e sobre pessoas, né? A atuação da Eva em People também foi por onde nós começamos. A Eva ela tem uma tese bem particular em relação ao futuro do trabalho. Tem tudo a ver com IA e pessoas, que é a tese da copilotagem. Nessa tese, nós imaginamos que no futuro do trabalho, a IA ela não vai substituir completamente o ser humano. Ela vai atuar como uma copilota. Como assim? O piloto sou eu, é você, é o nosso time. São pessoas que são protagonistas. Elas vão pilotar a área, a empresa, do ponto A ao B, do B ao C, certo? O piloto que está lá com a mão no volante, olhando para a estrada, e tem uma copilota do lado, dando as instruções, ajudando no dia a dia, respondendo perguntas, ele vai chegar muito mais rápido no seu destino. Ele vai até chegar mais longe. Então, a nossa tese como empresa é que todo ser humano empregado no futuro do trabalho, ele vai ter uma Eva. E quando eu falo uma Eva, não é só a Eva da nossa empresa, que é o nome da nossa empresa, o nome do nosso produto, mas a Eva também é um segmento que nós ajudamos a fundar, o segmento das EVAs, as Employee Virtual Assistant, uma sigla que significa um software super integrado que te ajuda no dia a dia das tuas funções. Então, nós iremos conhecer muitas Evas daqui para frente e todo ser humano empregado ele vai usar uma Eva porque ele vai ser mais produtivo. Isso vai dar uma vantagem competitiva para cada um. Hugo, você falou um negócio importante que fica fervilhando na minha cabeça. Você acha que toda empresa, quando aprende a lidar com uma tecnologia nova, inteligência artificial, hoje é uma buzzword, daqui a pouco vai ser muito comum para a gente, vai ser imprescindível nas empresas. Com a experiência que você tem tido com a Eva, você acha que existe um movimento de quem usa de expandir a mente? Alguns usam, cara, explodiu a cabeça, né, de tantas coisas que a gente usando
uma ferramenta como essa é capaz de desenvolver, sejam itens de, cara, eu sempre quis fazer isso, nunca consegui, ou novas formas de desenvolver tarefas corriqueiras. Você acha que tem esse efeito nos teus usuários? Sim, vamos fatiar em duas partes. O uso da IA em tarefas corriqueiras, como você traz, então, ela tem já um potencial enorme no curto prazo, ela já atua com a automação e resolução de tarefas rotineiras. Então, a IA, junto com a automação, junto com ferramentas que nós usamos hoje, ela já é capaz de fazer isso. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, preenchimento do CRM. Quem atua com vendas sabe que preencher CRM é uma tarefa muito importante. A gente tem que fazer isso várias vezes por dia e é muito cobrado. Por isso, cadê esse número? Cadê essa objeção? Cadê essa informação? O CS, depois que passa o bastão, vendas passam o bastão para CS. Onde é que está essa expectativa do cliente? Então, preencher o CRM é muito importante, mas os vendedores ainda gastam horas por semana fazendo isso. Então, horas que são relevantes, que poderiam estar sendo investidas no contato direto com o cliente, geração de valor direta para o cliente. Então, a IA ela já resolve muito bem isso. Então, um dos produtos ou features mais usadas hoje por pessoas vendedoras é a notação de reunião. Uma IA que participa de uma call, ou ouve resume, ou envia para você por e-mail, ou faz como a Eva, preenche automaticamente no seu CRM, no seu Pipedrive, no seu HubSpot, no seu Salesforce, no seu RD CRM. Então, aí ela já serve muito bem para isso. Então, essa é a primeira parte, um exemplo. A segunda parte que você traz como isso pode explodir nossa mente e levar a gente para um outro patamar. Vamos lá. Esse é um potencial ainda em desenvolvimento. Nós, na Eva, já atuamos com alguns pontos desse, mas está só no começo, vai ter muito mais, e o mercado também vai trazer muita inovação. Como, por exemplo, eu sou um vendedor, estou há alguns meses na empresa e vou conversar com um cliente hoje de um segmento que eu não conheço muito bem, um segmento de contabilidade. Então, o vendedor tem uma limitação, mas a Eva não. A Eva ela já analisou centenas, milhares de reuniões da venda do meu software de gestão para o setor de contabilidade, inclusive vendas que foram realizadas. A Eva ela pode ajudar na preparação da reunião, trazendo insights. Então, ela pode falar, Hugo, baseado no histórico de relação com este tipo de cliente, desse porte, desse segmento, essas são algumas sugestões de perguntas que você pode fazer ou implicações de dores comuns para esse mercado. Então, a IA, nesse ponto, como você traz, ela extrapola o limite humano. Ela traz uma experiência que ele só desenvolveria com anos e ele pode executar ali na hora. Então, essa é uma atuação sugestiva, não vou nem falar preditiva ainda, porque eu acho que preditiva está lá na frente ainda. Eu teria que inferir com um nível grande de probabilidade que aquilo vai acontecer. E eu acho que ainda não estamos nesse patamar. Mas sim, podemos fazer sugestões. Assim como também nós podemos fazer sugestões cada vez mais humanas. Eu posso, por exemplo, me preparar para uma reunião com o Cris, conhecendo o histórico profissional, o background, as línguas que ele fala, as publicações que ele faz, as competências que ele tem, tudo isso informado no LinkedIn, saber como fazer um rapport melhor com o Cris, tentando entender um pouco mais do comportamento dele, tentando me adaptar para o comportamento dele. Então, esses são pontos que, sim, já são muito factíveis hoje em 2024 e que só aumentarão daqui para frente. Que legal, né, cara? Fantástico. Eu vejo, assim, os implementadores da Receita Previsível. E, como toda implementação, né, funciona muito melhor quando o lado do nosso cliente adere. Né? Então, sim, tudo depende de um bom onboarding. Se o onboarding começa mal, né, para continuar e piorar é fácil. Então, a gente gosta de tomar muito cuidado, né? Nós temos um estilo aqui de não implementar somente a metodologia.
né, trazer um monte de problema para o cara, né? A gente põe a mão na massa. Tá? E eu vi que a Eva tem uma série de templates, porque nós estamos falando aqui de melhorar a performance de vendas, também lá do RH, e a gente pode extrapolar para as outras áreas, mas falando em melhorar a performance de vendas, você citou trazer mais informação, que tudo isso, algumas coisas a gente pode fazer na mão. Quanto tempo leva? Né? Para eu montar um rapport, cara, leva X tempo, mas se ele já vier com um direcionamento, eu vou, ao invés de fazer do zero, eu vou pegar aquilo e vou melhorar. Você tem estatísticas de quanto a gente é capaz de melhorar a performance, estatísticas, né, performance de vendas, né, seja de SDR, seja de vendedores, também CS lá na frente, nessa direção, estatísticas nessa direção? Cris, o mercado ele ainda é incipiente quando a gente fala de estatísticas, especificamente de onboarding. Mas o que eu posso trazer para você é o seguinte, que pessoas são o foco de tudo. A Eva ela começou atuando com onboarding, eu vendi principalmente para grandes empresas, enterprises nacionais e multinacionais, para a área de people. E a Eva ela começou a se consolidar no mercado por lá. E a construção de toda essa ferramenta foi people-centric, porque eu não falo isso da boca para fora, até conhecendo um pouco da gestão da Fuzz, eu sei que vocês têm uma valorização muito grande do desenvolvimento humano. Eu sei como você já investe hoje em capacitação para todo mundo da equipe, então isso já é uma coisa que há pouco tempo que a gente se conhece, eu já consigo comprovar pela qualidade do seu time. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, que tudo é sobre pessoas. O processo, que é muito importante, marketing e vendas, ele só vai ter aderência se as pessoas estiverem capacitadas. E o onboarding é o começo disso. Então, nós podemos ver o onboarding como um empurrãozinho inicial que faz toda a diferença. Você vai comparar dois automóveis, um ele tem uma aceleração muito mais rápida e outro tem uma aceleração pior. O de aceleração mais rápida tem uma chance muito maior, inclusive, de performar numa grande reta. Então... Desculpa, continua, Igor. Continua. Então, esse é um ponto muito importante. O onboarding, ele vai, trazendo para vendas agora, ele vai trazer uma melhor rampagem para pessoas vendedoras. O mercado, ele depende muito de cada mercado, mas o mercado de tecnologia, ele tem uma média de rampagem ali que envolve muito mais 8 a 10 meses para você atingir a rampagem ideal. Com um excelente onboarding, isso pode ser reduzido para 5. Então, especificamente dentro do mercado de tecnologia, isso é um dado estrangeiro, 2022, com uma excelente nota de onboarding, um onboarding excelente, ele está girando ali por 8,5 a 9 de classificação, nós conseguimos antecipar esse tempo de rampagem. Claro que isso não tem a ver só com onboarding, tem a ver com contratar as pessoas certas, tem a ver com ter as plataformas certas de treinamento, as trilhas certas. E o último ponto que eu posso trazer é sobre engajamento, que é um ponto muito importante. Você não vai ter aderência ao seu processo sem engajamento. Independente do seu CRM, do seu processo, das suas ferramentas, nós precisamos focar no engajamento das pessoas. Um dos principais pontos é você entender sobre a sua força de trabalho. Então, a Eva, ela investiu desde o começo de integrar com as ferramentas que vocês já usam e não criar novos meios para você aprender a usar e rampar nele. Vou dar um exemplo bem claro. A Eva hoje ela coexiste com o que as empresas já usam de ferramental. Se ela fala com o seu colaborador pelo Microsoft Teams, a Eva está lá dentro. Ela é um aplicativo dentro do Teams. Se você fala com o seu colaborador por dentro do Slack, a Eva está dentro do Slack conversando com o seu colaborador. Hugo, meu colaborador está no WhatsApp. Então, a Eva está no WhatsApp. Nós fazemos videoconferências pelo Google Meets. A Eva está lá. Nós usamos o HubSpot como CRM, RD CRM. A Eva está lá. Então, o engajamento é um elemento central hoje para uma ferramenta como a Eva. Eu preciso que as pessoas tenham uma boa aderência ao meu sistema e, por isso, nós precisamos estar onde o colaborador está. Então, fechando essa fala sobre a importância do onboarding, sobre pessoas serem o foco de tudo e como conseguir engajamento das pessoas pelos canais certos, trago esses dados. Vou te dar uma estatística quentinha só da nossa utilização, tá?
Em 10 dias, a gente... Olha como vai ser a sequência de 10, né? Em 10 dias, a gente entendeu que o resumo da Eva, apenas nas reuniões, vai nos economizar 10 horas por mês. 10 horas por mês, para mim, está lindo. Né? Mas, lógico que a gente vai poder usar mais coisas. Por exemplo, colocamos em duas iniciativas aqui para que a gente entenda como que nós vamos lidar com esse, como a gente vai trazer os nossos processos para lidar com a ferramenta. Um deles, aqui dentro, como você falou, a gente tem lá a nossa meta de 12 horas por inspirador, é o jeito que nós chamamos nossos colaboradores, 12 horas por mês de treinamento. Então, esses treinamentos já estão no Kanban, ali da Eva, para que eles sejam executados. Então, o que a gente vai ter de resposta? Se os treinamentos estão realmente sendo executados e qual é o reporte, a impressão dos nossos inspiradores sobre cada treinamento que foi colocado lá. A outra é justamente o nosso onboarding. O nosso onboarding tem 32 passos, que tem subdivisões. Ele é complexo. Vamos lá, a gente já vai ter uma boa experiência de quem está começando a usar e com o apoio do seu time. Agora, Victoria. A Vic já passou de 70, né? Eu perguntei isso no outro cast, né? Mas já passou de 70 artigos de blog, fora o resto, né, Vic? Fora o LinkedIn, né? Que a gente tem apostado bastante no LinkedIn, artigos diretamente para lá. É um trabalho que a gente utiliza bastante inteligência artificial também, né, Cris, pela demanda. E o grande lance que a Vic veio para cá para ser uma copywriter. Ela não era, agora já é. Mas, no trabalho dela, o quanto de pesquisa você faz, Vicky, e do ponto de vista de uma jornalista, o que você já estudou sobre inteligência artificial e quer explorar aqui com o Hugo, por favor? Olha, eu já produzi muita coisa, então, e toda produção precisa de uma pesquisa. Até porque, quando eu cheguei na FAS, o universo do marketing era algo muito novo para mim, né? O Cris, ele me trouxe para trabalhar mais essa parte da escrita, da comunicação, que a gente trabalha bastante em jornalismo, mas o marketing foi passinho por passinho. Então, todo tema, todo novo tema, era uma pesquisa diferente, era um desafio diferente. E assim eu fui produzindo e também aprendendo demais, sabe? Agora, eu tenho uma questão que eu estive pensando enquanto você foi falando, sobre a inteligência artificial. Antigamente, a nuvem, né, de informações era nutrida pela gente, pelas nossas ideias, digamos assim. E hoje a inteligência artificial se alimenta dessas ideias que já foram colocadas dentro da nuvem. Agora, a gente corre atrás da inteligência artificial para nos dar ideia. Como é que você acha que vai ser o futuro disso, sabe? Porque se antes a gente dava ideias, hoje a gente procura a inteligência artificial para nos dar ideias. Como que é o futuro disso, sabe? Você, como uma pessoa que trabalha e cria a inteligência artificial, você acha que no futuro, talvez, a gente tenha um ambiente mais escasso de ideias, justamente por a gente procurar a inteligência artificial para conseguir ideias, ao invés de nutrir a nuvem com novas ideias? Perfeito. Essa pergunta ela é bem interessante, porque ela nos remete a um tema de futurismo. É um dos temas que, pessoalmente, eu sou muito apaixonado. Eu criei as minhas últimas empresas por causa de ideias e meus estudos sobre futurismo, né? Então, a Eva ela tem uma projeção futurista. O que é que eu penso sobre isso? A IA, ela aumenta o nosso acesso a essa nuvem, vamos chamar de nuvem de informações que foi construída com o histórico da humanidade. Então, só o Google digitalizou basicamente toda a biblioteca do mundo
e colocou essas informações na rede. E hoje a IA, os principais modelos são treinados, alguns mais, outros menos atualizados, com essas informações. Então, o primeiro ponto imediato é que hoje ela já facilita o nosso acesso. Nós conseguimos fazer queries, perguntas cada vez mais complexas. E algumas nós não fazemos nem mais ao Google, nós fazemos a outros servidores, porque eles vão trazer propostas mais estruturadas, essas perguntas. No futuro, isso pode afetar, sim, a nossa capacidade como indivíduos de criar, de ter ideias mais originais, visto que é muito mais cômodo eu escrever sobre um tema que eu não tenho domínio e delegar isso para a IA. Ao mesmo tempo que isso pode nos limitar, como muitas outras tecnologias nos limitaram, hoje é muito mais cômodo me deslocar. Eu gasto muito menos energia, muito mais cômodo. Por outro lado, afeta a saúde de maneira geral. A IA, ela vai trazer para um grupo mais privilegiado de pessoas um ambiente onde eu consigo exercitar mais o meu lado de gestão. Eu vou gerir IAs e isso vai trazer um resultado para a minha área, para a minha profissão, para a minha empresa. Então, sim, a IA ela tem vários pontos que podem ser considerados problemáticos, podem ser considerados exclusivistas, vou inventar essa palavra aqui agora, mas essa é uma discussão bem para o futurismo. Como é que isso vai impactar a nossa capacidade de gerar, de criar, assim como isso vai impactar os empregos? Isso é um tema que a Eva ela já atua muito mais. Nossa visão é que não vai ser tão apocalíptico quanto nós imaginamos. Ela não vai gerar uma escassez de renda, ela não vai causar o fim dos empregos, mas ela vai ajudar as organizações a terem um nível de produtividade e a IA não vai substituir pessoas. Pessoas que usam IA vão substituir pessoas que não usam IA, assim como, na época dos nossos pais, pessoas que usavam um computador substituíram pessoas que não usavam. Então, essa é a minha visão, um pouco mais otimista sobre o futuro, mas sim, vai ter um grande impacto, isso vai ser um tema de pesquisa e vai ser um tema de muita discussão na sociedade nas próximas décadas. Sim, com certeza. Desculpa, Cris, te interromper, mas eu penso muito nisso, até nos momentos que eu estou utilizando a própria IA para criar alguns conteúdos para a gente, porque às vezes a demanda é muito grande, a gente precisa de muitos e-mails, e em alguns momentos eu falo, não, eu vou tirar da minha própria cabeça, sabe? Eu mesma vou criar. Eu uso a inteligência artificial só para corrigir um texto, às vezes corrigir alguma parte gramatical, mas aí às vezes a gente se cansa, né? Já criamos muito, e aí a gente recorre, né? Dá um branco e recorre à inteligência artificial. Mas fica essa questão, até onde eu vou conseguir fazer com que o meu processo para beneficiar as vendas seja original, sabe? Talvez se eu me acostumar com isso, estar sempre procurando a inteligência artificial, como é que eu vou fazer com que as minhas vendas sejam diferentes das outras pessoas que também utilizam a inteligência artificial para fazer isso, sabe? Excelente. Só para contribuir para o seu tópico, eu acredito que a gente está passando por uma crise, vai passar por uma crise um pouco pior em vendas, porque é um caminho muito natural. Eu quero baratear custos, eu quero ganhar escala. Então, as pessoas vão usar isso em massa. Só que, na real, as empresas que vão se destacar são as empresas que usam melhor e não as que usam mais. Por exemplo, quando eu vou escrever um artigo, quando eu vou revisar algo, e a IA, ela fica com muito cara de IA, a gente vai lá e revisa e tira. Não, isso aqui tá com muito cara que a IA escreveu. Deixa eu tornar isso mais humano. Em vendas vai ser a mesma coisa. Vou redigir e-mails de maneira mais humana. Então, a IA vai ter que ter mais contexto para conseguir fazer isso. Ela vai ter que entender melhor sobre o Cris, sobre a Victoria. Como é a forma de cada um de nós escrever e comportar nesse ambiente. Então, isso em vendas vai ser total realidade. Existe uma pressão muito grande, os empresários querem encontrar um IA para substituir os SDRs o quanto antes, mas isso não vai acontecer como a gente imagina, porque para algumas vendas mais transacionais, isso até pode se tornar através de uma ligação, por exemplo, eu posso simular um comportamento humano, uma voz, mas as empresas que mais vão conseguir vender em tickets altos, vendas complexas,
vão usar humanos ultracapacitados, com a IA do lado. Não a IA vendendo. Cara, eu tenho uma matéria, a gente escreveu sobre isso, né, Vic? A Vic me ajudou a escrever, que é o Super SDR. Qual é o SDR lá no futuro? A gente foi para um fórum e alguém falou muito tempo lá sobre a opinião de que o SDR ia morrer, né? Ia ficar só o vendedor. Então, o que a gente diz? Cara, eu acho mais fácil, né, o SDR virar um super SDR e a gente ter menos vendedor. Essa é a minha visão também, Cris. Essa é a minha visão. Minha visão é que os SDRs, eles, inclusive, passarão por um movimento de valorização. Hoje, eles ganham menos que os vendedores, o turnover é muito alto, trabalha mais com massificação. Eu acho que o SDR, no futuro, ele vai trabalhar com um volume similar, mas com conversão muito maior, um nível de personalização muito interessante, e que ele vai ter uma remuneração similar ao vendedor hoje. Então, eu acho que é o contrário, a gente vai passar por uma valorização mesmo da profissão de pré-vendas. Dando uma guinada na nossa conversa, eu vou dizer para você também que nós preparamos, aqui na Fuzz, a gente passou recentemente por um processo de rebranding, depois o pessoal vai reclamar comigo que eu pus a logo ao contrário aqui atrás, mas faz parte, né? Vamos fazer, né, galera? E a gente mudou os nossos produtos, porque a gente quis explicar um pouco melhor, que precisava enquadrar para que o mercado pudesse entender de uma forma mais tranquila como a gente pode ajudar, né? Dependendo da maturidade do cliente. Se ele se ele não tem nada, né? Nada assim, nenhum processo de venda, se ele não tem nenhuma ferramenta e tal, a gente vai atuar de uma forma. Se ele já tem uma ferramenta, já tentou várias coisas e está empacado, está desanimado, né? A gente tem um outro pacote para fazer isso. O que a gente preparou hoje e vai começar a testar já na primeira semana de dezembro? Nós vamos preparar esse conteúdo para que todo mundo da empresa possa ser treinado, né? Daí a Eva vai fazer esse trabalho nesse conteúdo. Nessa direção, a gente tem um baita de um problema no mercado, que cara, a gente super cobrado, né? A gestão de vendas nunca tem tempo de planejar, mas para fazer de novo tem, né? Assim, cara, né? Tem que encontrar uma maneira. Porque nós vamos lançar, se esse pessoal tem dificuldade de fazer escuta para os nossos ouvintes, a Vic está ligando para uma segmentação que a gente separou, que a gente está trabalhando na campanha de finance, né? Todo mundo, serviços financeiros. Então, ela tem lá o pitch dela, mas apareceu uma nova oferta, né? Tipo, nós estamos às vésperas da Black Friday, né? Como é que a gente vai preparar o nosso pessoal para falar sobre Black Friday? Quando você tem uma equipe de 2, parece mais fácil. Agora, quando você tem uma equipe de 50, 20 SDRs, mais 50 vendedores, uma ferramenta como a Eva vai ajudar a gente muito a fazer com que esse pessoal se prepare. E o segundo ponto é nessa preparação, além de receber esse material e consumir, a gente pode fazer os roleplays. Não é isso, Hugo? Me conta sobre os roleplays. Boa, eu posso afirmar, Cris, que no ano de 2024 as roleplays são uma das maiores inovações que a IA ela trouxe para o mercado, principalmente no mercado brasileiro. A roleplay ela é uma dinâmica muito utilizada aqui no Brasil, segundo dados da Pipe Lovers, 75% dos times de sales enablement utilizam as roleplays como a principal dinâmica. Ela dá muito certo. O grande problema é a escalabilidade, como você falou. Se eu tenho uma equipe mais reduzida, consigo acompanhar, gerir, fazer roleplays constantemente com a qualidade boa com o meu time. Se eu tenho 10, 20,
30, 50, já é completamente impossível fazer, porque não escala esse processo. Meu time de treinamento não escala com o crescimento da minha equipe. Então, a roleplay por IA, ela permite que eu consiga fazer, pela primeira vez, uma roleplay com uma pessoa só. É a pessoa vendedora junto com a IA, que simula ser a cliente, e a IA também está supervisionando aquela sessão, que ela vai ser avaliadora. Então, eu tenho ali uma sessão onde eu consigo personalizar. Vamos usar o exemplo que você trouxe. Você tem hoje algumas ofertas, certo? E você tem hoje uma campanha de Black Friday. Como é que eu consigo, com o avião no ar, a operação girando, treinar esse discurso, aprimorar, porque não é uma vez só, né? Eu tenho que fazer isso com frequência, com o meu time. Então, a roleplay por IA, ela permite que eu consiga fazer isso. Eu consigo ter roleplays que elas duram um intervalo de tempo, onde eu consigo, por exemplo, simular uma ligação via cold call. Vai demorar ali, dependendo da minutagem, 5, 7 minutos, se ela for bem sucedida, ou ela pode durar 30 segundos. Se eu não conseguir personalizar, aí ela vai desligar na minha cara. E eu consigo também ter roleplays que simulam outros intervalos específicos. Não preciso começar sempre da mesma forma aquela roleplay, com rapport, com apresentação, com contorno, objeção, com spin, com fechamento. Eu posso treinar partes específicas. Então, se eu faço um diagnóstico, que a IA também é capaz de fazer, do meu time, sabendo que das 50 pessoas, 20 têm dificuldade em spin selling e outras 20 têm dificuldade em contorno de objeção, de preço, e outras 10 têm dificuldades em rapport, eu vou fazer roleplays personalizadas sobre um produto que eu quero validar para uma persona que eu quero falar. Olha só o nível, são 3 camadas. Oferta, cliente, que é a persona, e qual é a atuação, o produto que eu vou ter ali para ele. Então, eu consigo ter roleplays super personalizadas com um feedback instantâneo. Então, eu consigo também esquivar do fator humano, nervosismo que eu tenho quando vou praticar com outras pessoas. Estou sendo julgado, estou sendo criticado. Então, muitas pessoas boas até acabam travando em roleplays. A IA resolve tudo isso. Então, na minha visão, é a parte mais subestimada hoje, quando a gente fala de uso da IA para tema de vendas, mas que em alguns meses o mercado vai ter uma grande virada. Todos os times de sales enablement vão ter isso no radar e vão ser pressionados para usar, porque os players mais competitivos já estão adotando. E você não pode ficar para trás quando o assunto é concorrência. Então, esse vai ser um ponto que vai ajudar muito as organizações a conseguirem escalar, sejam as pequenas empresas, que não possuem equipes estruturadas, ou equipes 200 clientes, 200 colaboradores, por exemplo, só na área de vendas, que vão precisar também disso. Meninas e meninos, ouvintes do Fuzzcast, essa conversa está maravilhosa. E eu ainda posso dizer para vocês que o roleplay da Eva Copilot, ela dá uma nota para aquele resultado e ainda indica nessas segmentações qual é a subsegmentação que o seu SDR, o seu vendedor precisa treinar mais. Imaginem, com a rotatividade que existe hoje, o seu time usar a Copilot, em quanto tempo hoje o seu SDR, sem isso, leva para ficar bom, e em quanto tempo ele enquanto esse tempo vai ser reduzido usando o Eva Copilot. Provoco todos vocês a acessarem Eva Copilot, conversem com o Hugo e o seu time de vendedores e de especialistas. Minha amiga Victória, o que você achou do nosso papo hoje? O que você leva para casa de muito interessante? Eu adorei a conversa e eu vi que a Eva é uma ferramenta extremamente versátil, inclusive, assim, com certeza a gente vai usar bastante no nosso trabalho da FUS, e eu queria perguntar para o Hugo, você como criador da Eva, ela sendo uma ferramenta extremamente versátil, qual tarefa que você acha que ela... Eu imagino que ela faz todas as tarefas muito bem, mas qual tarefa que você vê e pensa, caramba, isso aqui é muito incrível, isso é muito legal? Tem uma assim, que é bem sincero isso, porque acontece algumas vezes por semana e eu mando print para o meu time e falo,
isso aqui eu já sou dependente. Isso aqui é muito importante para mim, que é o seguinte: eu faço muitas reuniões por dia, vocês também participam de diversas reuniões, e a minha memória, particularmente, é limitada. Qual foi a condição comercial que eu falei com esse cliente? Qual o detalhe? Qual o cronograma? Qual a particularidade? E hoje eu não anoto mais reuniões, porque a Eva ela participa e ela me envia um resumo por e-mail, preenche no meu CRM, mas ela vai muito além. Vou falar de uma parte específica que para mim é a cereja do bolo. É quando eu converso com a Eva. É quando, depois de uma reunião, eu consigo conversar com a Eva sobre aquela reunião. Eu converso com ela, por exemplo, e peço coisas para ela. Nesse ponto, para mim, é o que me enche de prazer de usar e é a cereja do bolo. Todo cliente tem que chegar nessa etapa. Por quê? Eu peço para a Eva, dou um comando como o seguinte: Eva, redija um e-mail com as condições comerciais acordadas e os próximos passos. E ela vai redigir um e-mail super personalizado, falando exatamente o que a gente conversou, coisas que eu não teria um nível de detalhe, às vezes, de fazer. Então, ela vai trazer, por exemplo, Tiago, foi ótimo conversar com vocês, desejo que você tenha um excelente evento, o RD Summit, assista lá a palestra do Cris Malgueiro, e na volta, no dia 9, a gente vai conversar sobre isso, e o próximo passo é tal, que então a nossa proposta. Ela faz isso perfeitamente para mim. Então, esse é um ponto que hoje já eu sou dependente e logo mais a Eva vai fazer isso e muito mais. Ela não só vai enviar esse e-mail para mim, como ela vai marcar na agenda lá do Tiago, na data específica sobre o tema, e ela vai ser a minha copilota mesmo. E isso vai fazer minha atuação em escala, eu vou ter muito mais tempo para pensar em temas estratégicos. Então, na minha visão, isso nem é mais futuro, vai ser o novo padrão. O humano ele vai estar cada vez mais envolvido no que ele faz de melhor. Deixa o que a IA faz de melhor com ela e a gente vai focar em atividades cada vez mais humanizadas. Então, meninas e meninos, é de curtir, Victória? Não, eu queria só dizer uma coisa, que é a primeira coisa, na nossa primeira reunião que o Cris introduziu a Eva, o primeiro elogio que eu fiz, né, Cris, foi que, caramba, é muito detalhado a ata que ela fez, né, de tudo que aconteceu na reunião, e a gente já começou a praticar isso, de falar com a IA, o Cris, né, geralmente ele faz alguns comandos durante a reunião, parece que a gente está conversando até com a Alexa, né, Cris? Aí ele vai lá dar uns comandos durante a reunião e eu acho muito incrível a riqueza de detalhes que fica depois no material que ela produz. Então, até respondendo o Cris, a pergunta que ele fez, eu acho que uma coisa que eu vou poder utilizar bastante são esse detalhamento, né? As informações que são bastante completas e acabam atendendo bastante a demanda que a gente tem. Então, para as meninas e os meninos que estão escutando, assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não está usando uma inteligência artificial dentro do seu processo de vendas e não está usando a Eva Copilot, você está atrasado, minhas amigas e meus amigos, porque o teu concorrente está fazendo. Então corre, porque aqui na descrição desse episódio vai ter muita informação. Correto, meu amigo Hugo? Corretíssimo, Cris. Foi massa o nosso papo. Muita informação e tem muito pano para a gente conversar, muito pano para manga aqui, né? Com certeza teremos novos papos. Foi uma delícia conversar sobre esse tema que eu gosto tanto e gerou muitos insights aqui também. Então é isso. Vic, super obrigado pelo seu apoio de sempre. E Hugo Nascimento, é um prazer enorme conversar com você. Espero que em breve tenhamos novos papos e muito, muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco. Um grande abraço e até breve. Obrigada, gente. Foi um prazer, muito bom. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.